Provérbios, no capítulo 23, a partir dos versículos 13 e 14. Diz o seguinte, a santa e poderosa palavra de Deus: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Se a fustigarás com a vara, a livrarás a sua alma do inferno. Amém? Por favor, podem assentar-se. Como podemos semear a palavra de Deus nos corações dos nossos filhos, netos, amigos, colegas, enfim, todas as crianças e jovens que estão ao nosso caminho? Como podemos fazer isso? Hoje nós vamos começar a entender, a ver possibilidades, caminhos, como nós podemos semear a palavra de Deus nos corações das crianças, adolescentes e jovens. Interessante que o verso 13 ele diz o seguinte: não retires a disciplina da criança. E é justamente isso que aconteceu na maioria esmagadora, na esmagadora maioria dos lares da nossa sociedade. Justamente esse conselho bíblico: não retires a disciplina da criança. É de conhecimento público de que o estado catastrófico que nós vivemos hoje em termos de sociedade. E, com certeza, um dos fatores que tem cooperado para que a nossa sociedade esteja do jeito que está, indisciplinada, insubordinada, libertina, irreverente, desobediente, um dos fatores que tem cooperado é a falta da disciplina nos lares. Eu sei que muitos vão dizer, não, mas irmão Ailton, é o diabo que tem atuado para destruir as casas, para destruir as famílias, para gerar esse ambiente de irreverência, de falta de atenção. Sim, lógico. Só que ele se infiltra, ele usa dessas estratégias para gerar esse resultado. E uma das estratégias que ele tem usado é exatamente essa, a retirada da disciplina das casas. Vimos na primeira aula, na aula introdutória, de que é de responsabilidade dos pais isso. Os pais precisam assumir essa responsabilidade. Então, uma das estratégias que o diabo tem usado é exatamente essa, a omissão dos pais responsáveis na aplicação da disciplina. Aí você vê jovens desobedientes, você vê jovens irreverentes, você vê jovens e adultos, lógico, libertinos, por falta da disciplina. Analisando esse contexto, a gente observa dois extremos que nós cometemos, que nós podemos cometer. O primeiro extremo, isso ocasionado pelo silêncio, isso ocasionado pela falta da abordagem bíblica desse tema. Eu confesso que eu tenho orado bastante, inclusive agora ainda estou ligado com o Senhor em oração e peço a ajuda dos irmãos nesse sentido, porque é um tema que é muito pouco abordado nas igrejas. Não pode tocar nesse assunto. Como é que vai falar da vara da correção hoje em dia, no pleno século XXI? Como que a gente vai falar disso? É um tema pouco abordado. E por ser um tema pouco abordado, existem dois extremos. O primeiro é a retirada da correção. Deixamos de aplicar, por não sabermos como aplicarmos.
O segundo extremo, o segundo erro, ocasionado pelo silêncio, ocasionado pela pouca abordagem desse tema, é a abordagem equivocada, o uso equivocado dessa ferramenta, dessa disciplina. Ou seja, o cometimento de excessos. Então, hoje nós vamos analisar biblicamente como aplicar a disciplina. Primeiro, evitando esses erros, esses dois extremos, a omissão, a não aplicação, a retirada, saindo desse extremo, ou seja, nós temos essa ferramenta disponível e precisamos aplicá-la, amém? Precisamos, não tenhamos medo de afirmar isso, irmão. Eu sei que hoje em dia é complicado, né? Hoje o politicamente correto e tudo, como é que fala. É uma ferramenta bíblica e nós temos de lançar mão dessa ferramenta. Hoje nós vamos entender que a disciplina bíblica, a correção física, ela é um ato de instrução bíblica. É isso que precisa ficar frisado. Aí a gente vai perder o medo de aplicar e vamos aprender a maneira correta de aplicar. Então, vamos evitar esses dois problemas, tendo a abordagem correta. Primeiro, a não aplicação, a retirada da disciplina da casa, da criança, ou o outro extremo, a aplicação errada, a aplicação incorreta. Então, a palavra de Deus ela vai nos instruir a não retirar. E a retirada dessa disciplina nas casas é que está ocasionando isso tudo aí. Eu já trabalhei em escola, os irmãos lidam com adolescentes a todo momento, com jovens não cristãos, infelizmente até alguns cristãos também, não respeitam ninguém, não sabem o que é ordem, não conhecem hierarquia. Só misericórdia por falta da aplicação bíblica da disciplina. Porque se aplicar a disciplina não bíblica, você vai gerar apenas revolta, vai gerar apenas uma atitude de rebeldia, quando aplicamos a disciplina não bíblica. E a gente vai ver o que é uma disciplina não bíblica aqui na frente. Precisamos entender que essa disciplina, essa correção, ela vai funcionar como uma instrução bíblica. Ou seja, então ela já começa a responder aquela pergunta que nós fizemos logo no início. Como podemos semear a palavra de Deus no coração das crianças? Primeiro, uma das respostas é disciplinando biblicamente. Como que nós podemos fazer isso? Antes de nós entendermos isso, é importante a gente frisar isso, que esta é uma ferramenta pedagógica. Amém, irmãos? É uma ferramenta pedagógica que ainda está em vigor, ela não caiu em desuso. O diabo tenta colocar nas mentes das famílias, principalmente as não cristãs, que não têm o ensinamento bíblico, que essa disciplina não é mais cabível, acabou, não existe mais. Agora, não, agora é só a gente conversar, sentar e tudo, compreender. Sim, logicamente, compreensão, conversa, mas também temos à nossa disposição, e é bíblico, esta ferramenta. Amém? Então, essa ferramenta, ela está em pleno vigor. Ainda está em vigor. Lembrando, para correção e instrução bíblica. Não é para descarregar sua raiva. A gente vai ver isso aqui mais na frente. Tá bom? Então, um problema que ocorreu foi isso. A distorção dessa disciplina. Quando falava-se de vara, a vara da correção, uma das formas que essa distorção se materializou é que substituíram-se a vara da correção por qualquer objeto que se via pela frente. Quantos aqui já presenciaram um objeto voador dentro da sua casa? Não é verdade?
Você fazia alguma coisa errada e daqui a pouco só via, seja o que for, panela de pressão, chinelo e qualquer bumerangue voando, e você tem que né, sair da reta. Substituíram a vara da correção por qualquer objeto. Isso é uma distorção da disciplina bíblica. Por isso que caiu-se em desuso. A pessoa passou a entender que a disciplina bíblica é sinônimo de raiva, sinônimo de cólera, é sinônimo de excesso, é sinônimo de apenas castigo físico. Aí distorceu, não cumpre com seu efeito, quando aplicado dessa forma, faz um desserviço a Deus e só gera tudo isso que vocês estão vendo aí que nós podemos contemplar. Então, em nome de Jesus, vamos trazer a vara de volta, a vara da correção de volta e tirar os bumerangue, as tampas de panela, os chinelos. Deixa a sua havaiana lá quietinha. Lá não vamos ver a havaiana voando pela casa. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então, essa foi uma das distorções. Precisamos entender que, primeiro, é uma ferramenta atualíssima para a correção e para a instrução bíblica. O irmão vai entender como que eu posso fazer isso, irmão? Corrigir e, ao mesmo tempo, instruir biblicamente, aplicando a vara da correção. Como que eu posso fazer isso? A gente vai ver no decorrer da exposição. Mas antes, irmãos, é importante a gente entender por que ela ainda é atual. Por que ela ainda está em vigor? Porque o próprio Deus se utiliza dessa ferramenta com seus filhos. O próprio Deus, veja comigo, por favor, em Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 5, Deus corrige os seus filhos, irmãos. Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 5. Sabes, pois, no teu coração, que como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Observe que o autor aqui ele vai trazer uma ilustração do seu cotidiano. Olha, assim como você, pai, corrige o seu filho em casa, o Senhor também corrige os seus filhos espirituais. Amém? Ou seja, esse evento era uma coisa natural, era uma situação corriqueira, não era um tabu. E essa tem sido a estratégia do inimigo nesses dias, tornar esse assunto um tabu para ele cair em desuso. Não se pode tocar nesse assunto, não se pode falar nisso. Onde já se viu, em pleno século XXI, aplicar a vara da correção como? A disciplina física. O autor aqui de Deuteronômio, ele tratou o assunto com muita naturalidade. Olha só, assim como vocês disciplinam seus filhos, assim como é normal vocês disciplinarem os seus filhos, Deus também disciplina, assim também o Senhor nos castiga, assim também o Senhor nos disciplina. Então, o próprio Deus pratica isso, é um ato que está em pleno vigor, está em pleno funcionamento. É interessante frisar, quando a gente entende isso, que o próprio Deus castiga os seus filhos e nós, como sendo filhos de Deus, somos alvo dessa disciplina do Senhor. Isso traz para o nosso coração uma verdade essencial do Evangelho. Nós, em Cristo Jesus, somos filhos de Deus. Quando nós entendemos isso, olha o Evangelho aí permeado, olha o Evangelho aí transitando no assunto disciplina. Se Deus disciplina os seus filhos, Deus assim nos castiga, nós compreendemos que nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus.
Abra comigo, por favor, em 1 Crônicas 29, no versículo 10. A gente vai ver algumas pessoas no Antigo Testamento fazendo essa afirmação, expressando essa compreensão, e é a compreensão de que nós também devemos ter. Se nós somos filhos, se Deus castiga a seus filhos e nós somos os teus filhos, somos alvo também dessa disciplina e Deus aplica em nós e nós também devemos seguir esse princípio. 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, no verso 10. Por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação, e disse Davi: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Davi tinha essa compreensão de que Deus é o nosso Pai. Isaías também vai falar sobre isso. Isaías 64, no verso 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro, e Tu o oleiro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Passando para o Novo Testamento, veja comigo em Romanos, capítulo 8, são textos bíblicos que vão nos relembrar, que vão nos fortalecer essa verdade do Evangelho, de que em Cristo Jesus nós somos filhos de Deus. Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 12. Lembrando que estamos fazendo essa remissão de que Deus corrige a seus filhos e que nós somos os teus filhos. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Um texto muito esclarecedor, falando a respeito da nossa filiação ao Pai, da nossa adoção ao Pai. Hebreus também vai falar a respeito disso, Hebreus capítulo 12. Avance comigo um pouquinho, por favor.
Hebreus, no capítulo 12, a partir do verso 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não o desmaies quando por ele fores corrigido ou repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, veja como era normal, como eles entendiam isso com naturalidade, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, que por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, o Senhor, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade, e, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz muito fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém? Muito fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. O próprio Jesus entendeu isso muito bem. O próprio Jesus expressou isso na oração do Pai Nosso, que ele nos ensinou em Mateus 6, versículo 9. Ele começa: Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso, ele nos incluindo na filiação. Pai nosso. Lembrando que Jesus é o único caminho que pode nos levar, nos tornar filho de Deus, nos levar a essa filiação. Vale lembrar isso. Percebe que a verdade do Evangelho está presente nesse contexto de disciplina. Jesus ele afirma em João capítulo 14, no verso 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. É o único que nos pode nos tornarmos filhos de Deus. Não são nossos esforços, não é a nossa inteligência, não é a nossa capacidade, nada disso. O único que pode nos tornar filhos de Deus é o Senhor Jesus. O único caminho, a verdade e a vida. Por isso, irmãos, precisamos lembrar disso, que o Senhor nos corrige, que nós somos seus filhos. Se nós não estivermos debaixo da correção do Senhor, nós não seremos tidos como filhos, seremos tidos como bastardos. Por isso que essa disciplina está em vigor. Eu achei muito importante trazer isso à lembrança de que Deus nos corrige como seus filhos. E se o Senhor assim nos corrige, essa disciplina está em pleno vigor. Amém? Precisamos atentar, uma vez entendido que está em vigor e que eu posso e devo aplicá-la, aplicar essa disciplina, essa correção com sabedoria. Com sabedoria. Lembra que eu falei dos extremos, a omissão, a falta de aplicação e também o excesso? Como que a gente pode evitar esses extremos? Aplicando com sabedoria. A sabedoria de que Tiago fala, a sabedoria do alto. Lembram? Quero fazer remissão desse texto. Tiago, no capítulo 3, no verso 17. Eu acho muito importante que esse texto ele vai nos nortear a sabedoria que precisamos buscar para trazermos essa aplicação. 3:17, mas a sabedoria que do alto vem, ela é pura, depois ela é pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Observe que com essa sabedoria, com a sabedoria do alto, a gente vai fazer uma aplicação da correção sábia,
de acordo com a sabedoria do alto. Você vai aplicar com pureza, vai aplicar com paciência, com pacificação. Aqui você já elimina aquele excesso de fúria que muitos cometem na aplicação da disciplina física. Com pacificação, você vai chamar a criança: filho, olha só, vou te corrigir agora, com calma, com paciência. Você vai explicar para ele o que está acontecendo, sem grito, sem berro. Amém, irmão? Com paciência. A sabedoria do alto é pacífica, é moderada. Não vai ter excesso, não vai saber a hora de parar, a hora de aplicar, no momento certo. Quanto já passou pela terrível experiência de quando criança, já está brincando na rua, sua mãe deixou ordem para você ficar em casa e ela chega na rua e você foi surpreendido, ela chega e você já começa ali mesmo, na rua mesmo, já começa a ser corrigido. Já chega em casa com a orelha quente. Então ela vai ensinar, a sabedoria do alto vai ensinar o momento certo. Não vai expor a criança à humilhação, a situações vexatórias que a deixarão constrangidas. Vai aplicar no momento certo, ela é moderada, ela é tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos e sem parcialidade, sem hipocrisia. Lembrando que se Deus fosse nos corrigir, lembrando que a gente está sempre traçando esse paralelo, nós como os filhos de Deus e Deus nos corrige. Se Ele fosse nos corrigir, meus irmãos, de acordo com o nosso merecimento, o que nós merecíamos? A morte. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Se Deus fosse nos corrigir conforme o nosso merecimento, meu irmão, era a morte. Por isso que você precisa da sabedoria do alto. Porque às vezes o teu filho, a criança, ela fez um ato de desobediência, fez uma afronta, e você ali na emoção vai querer aplicar uma correção de acordo com o pecado dela. Não, esse pecado precisa de uma punição terrível. Imagina se o Senhor nos tratasse assim. Nós é que teríamos que estar naquela cruz. Nós é que teríamos que padecer aquilo que o nosso Senhor Jesus padeceu. Nem assim, nem por isso Ele permitiu que nós passássemos por aquilo. Enviou o seu único Filho a padecer por nós. E hoje Ele amorosamente nos corrige. Ainda hoje, se Ele fosse nos tratar de acordo com o nosso pecado, nós deveríamos ser mortos, fulminados. Mas Ele nos corrige através da disciplina. Ele permite situações nas nossas vidas que vão nos corrigir. Amém? Então, precisamos entender isso, precisamos sempre lembrar da cruz nesse momento. Lembra da cruz. Opa, era eu que tinha que estar naquela cruz, eu tinha que morrer se Deus fosse me tratar de acordo com o que eu fiz. Então, espera aí, calma, paciência, respira fundo, ora ao Senhor e age de acordo com a sabedoria do alto. A disciplina, ela precisa ser corretiva, irmãos, não punitiva. Ela precisa ser amorosa, não judicial. Lembre que o pai corrige ao filho a quem ama. O pai corrige ao filho a quem ama. Uma verdade também bíblica que é muito importante, que nós não podemos esquecer, está aqui em Tiago ainda, capítulo 1, verso 19 e 20, é a seguinte: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para
se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, se você deixa a sabedoria do alto, a sabedoria do Espírito Santo, a moderação, o bom senso, a paciência, a pacificação, e vai operar de acordo com a ira do homem, você deixa de operar a justiça de Deus. Você não está a serviço de Deus. Você está a serviço do diabo. Simples assim, irmãos. Quando aplicamos erradamente, você não está a serviço de Deus. Lembrando que, se essa é uma ferramenta de instrução bíblica, quando aplicada, o pai e a mãe, o responsável, está a serviço de Deus, está levando uma instrução bíblica. Se aplicada de forma humana, carnal, com base na ira, você não está operando a justiça de Deus, não está a serviço de Deus. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Deus corrige o filho a quem ama. Então tem que ser um ato de amor. A disciplina é um ato de amor. Quando nós estamos exercendo essa correção, exercendo essa disciplina, já falei e vou frisar mais uma vez, nós estamos a serviço de Deus, irmãos. Você percebe a seriedade da questão? Você está sendo um instrumento de Deus para levar uma verdade bíblica, para trazer aquela vida à salvação. Lembremos do nosso texto base. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Olha o final do verso 14. A livrarás da sua alma do inferno. A livrarás da sua alma do inferno. Estamos fazendo um serviço para Deus. Agora, se nós não fizermos de acordo com a palavra, você não estará fazendo um serviço para Deus, nem eu. Estaremos fazendo um serviço para o diabo. Estaremos fazendo um serviço para o inimigo. É exatamente esse extremo que Paulo sugeriu, que Paulo orientou que os pais não cometessem lá em Efésios 6,4, quando ele diz: não irriteis a vossos filhos, não leveis os nossos filhos à ira. É exatamente isso, é uma disciplina física injusta, desmedida, fora de contexto, às vezes até sem causa. Só vai produzir ira, desrespeito. A criança, quando disciplinada injustamente, excessivamente, fora do contexto bíblico, ela não respeita os pais, ela tem até medo de apanhar, medo da correção, de apanhar, de sofrer represálias físicas, mas ela não respeita, tanto que depois ela continua fazendo. E é isso que a palavra nos orienta. Não provoqueis a ira a vossos filhos. Lamentavelmente, muitos pegam esse versículo, não provoqueis a ira a vossos filhos, para incorrer nesse erro aqui de Provérbios, que Provérbios orienta a não corrermos. A retirada total da correção. Como a palavra de Deus diz que eu não posso provocar a ira dos meus filhos, então eu não vou aplicar nenhum tipo de correção física. Muitos entendem esse texto dessa forma, de que provocar a ira seria não aplicação. Não é assim que funciona. Provocar a ira é quando você aplica a correção sem causa, desmedida, injusta, imerecida. Às vezes porque você teve um dia mau, um dia frustrante. É uma aplicação completamente equivocada, provocando a ira aos vossos filhos. A disciplina, ela precisa ser em nome de Deus. Se nós estamos ali como sacerdotes e a gente leva uma instrução bíblica
através do diálogo, através de uma explanação bíblica, nesse momento nós também estamos, em nome de Deus, levando uma instrução bíblica para os nossos filhos. Amém? Por que eu falo que é instrução bíblica, irmão? Porque nesse momento você vai explicar para ele o que está acontecendo. Ele vai entender, essa criança vai entender que o pecado tem suas consequências. Que a desobediência leva à morte. É isso que nós estamos pregando para as crianças nesse momento. Olha só, meu filho, é assim que Deus faz conosco. Quando nós desobedecemos, lembra lá do Éden, o que aconteceu com Adão e Eva? Que eles desobedeceram ao nosso Pai, ao Deus Todo-Poderoso, nosso Pai. Lembra o que aconteceu? Eles foram excluídos e a partir daquele momento dali passou a vigorar a morte. E dali em diante, várias consequências ruins aconteceram por conta de um ato de desobediência. É isso que você precisa entender. Mas Cristo Jesus veio trazer reconciliação ao homem. Cristo Jesus veio trazer perdão para nós que pecamos contra o Pai. Eu estou trazendo essa disciplina aqui para você, estou aplicando essa disciplina aqui para você, mas eu te perdoo. É para que você se arrependa. Percebe, irmãos, a diferença? Por que nós pregamos o Evangelho aplicando essa correção? Por que nós levamos uma instrução bíblica aplicando essa correção? Que ela precisa conter instrução. E aqui eu já vou entrar nas 3 características de que precisam acontecer na disciplina, na correção. Uma eu já falei, é um ato de amor. Amém? É um ato de amor. Não é um ato de rancor. É um ato de amor. Provérbio 3, veja lá comigo, eu já citei esse texto, mas eu quero ler o 11 e o 12. Provérbios capítulo 3, versos 11 e 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. É um ato de amor. Se nós refletirmos a imagem de Deus, e Deus é amor, nós vamos praticar essa disciplina como um ato de amor, expressando o amor de Deus, expressando o amor que Deus coloca em nós, para livrar essa vida, inclusive da perdição eterna, irmãos. Quando nós deixamos as crianças sem disciplina, nós podemos estar abrindo a porteira para ela ir direto para o inferno. Então, por amor a essa vida, nós vamos discipliná-la. Por amor a essa vida, nós vamos trazer instrução bíblica. Por amor a essa vida, nós vamos ajudá-la, nós vamos estar a serviço de Deus para trazer ela para o caminho da palavra de Deus, para que ela não se perca, para que ela não se desvie, para que ela não saia da presença de Deus. Quando nós disciplinamos com amor, nós refletimos a imagem de Deus. O oposto também é verdade. Quando nós não disciplinamos com amor, nós refletimos a imagem de Satanás. Por quê, irmãos? A correção amorosa, ela visa trazer para perto. Lembra de Hebreus, o texto de Hebreus que nós lemos? Quando o autor aos Hebreus disse que Deus nos corrige para que nós participemos da sua santidade. Quando o Senhor nos corrige, Ele quer nos trazer para perto. E Satanás não, quando ele não corrige, lógico,
quando ele fustiga, quando ele imprime algum sofrimento às pessoas, não é para salvar essa vida, pelo contrário, é para levar para o inferno junto com ele. Então, quando nós corrigimos com amor, nós refletimos a imagem de Deus. Quando nós corrigimos sem amor, nós refletimos a imagem do Satanás, do diabo. Aí eu pergunto para mim e para vocês nessa manhã, qual é a imagem que nós estamos refletindo na nossa casa? A imagem de Deus ou a imagem do diabo? E isso acontece muito, infelizmente, irmãos. A maldita hipocrisia. A pessoa na igreja é um anjo, só falta voar. Sabe? Uma maravilha. Todo mundo ama. E dentro de casa é um diabo em pessoa. Espanca filho, mulher, grosso. Então precisamos tomar esse cuidado. A disciplina com amor, ela reflete a imagem de Deus. A disciplina sem amor, com ira, rancorosa, colérica, ela vai refletir a imagem do diabo. Então ela precisa ser amorosa. Além de amorosa, ela precisa ser instrutiva. Por isso que eu falo que ela é uma ferramenta de instrução bíblica. Veja comigo em Apocalipse, capítulo 3, versos de 19 em diante. É os versos finais desse capítulo. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Quem está falando isso aqui? Jesus. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se for zeloso e arrepende-te. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Veja que a correção visa trazer para perto, trazer para a comunhão com o Senhor. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É fundamental, meus queridos irmãos, juntar a repreensão e a disciplina com uma explicação do que está acontecendo, do porquê ele está sendo corrigido, disciplinado. Aí é lógico que vai depender da idade, vai depender do tamanho, né, do nível de compreensão que a criança já tem. Então, a partir do momento que ela já tem algum entendimento, você vai sentar com ela, vai explicar o porquê dela estar passando por esse momento disciplinar. E quando você explica isso a ela, quando ela se vê, quando ela percebe e se aceita como pecadora, que infringiu uma lei, um princípio, isso vai gerar nela o quê? Um arrependimento. Por isso que isso a gente pratica, inclusive, né, irmã Jéssica, no evangelismo. A gente precisa mostrar para as pessoas que nós estamos conversando os pecados que nós cometemos como seres humanos, e que com certeza ela também, para que ela se veja como pecadora e se arrependa. Então, na correção bíblica, você vai instruir essa criança, você vai explicar para ela do porquê que está acontecendo isso. Olha só, você desobedeceu nisso. Esse princípio bíblico aqui também foi ignorado. Por isso que você vai, aí ela vai cair em si, por isso que tem que ser de acordo com o entendimento. Ela vai entender que errou e vai gerar um arrependimento. Amém? Então ela precisa ser instrutiva. Amém? Em seguida, irmãos, após esse momento de conversa, vai mostrar para ela o porquê que ela está passando
por esse ato disciplinar. Em seguida, é importante frisar e enfatizar a graça do Senhor Jesus. Vai abraçar seu filho, você vai orar com ele, amém, irmão? Vai chorar com ele e vai explicar para ele a graça do Senhor, o Evangelho. É isso que o Senhor fez conosco. Ele nos pegou, nós confessamos nossos pecados a Ele, Ele nos perdoou, nos abraçou, nos tratou de nós, sarou as nossas feridas e vamos caminhar junto. Por isso que ela precisa ser instrutiva. Você vai mostrar para ele como que a graça de Deus ela está permeada nas nossas relações. Você vai orar com ele, você vai conversar com ele, você vai chorar com ele. E ele vai entender o que é o amor de Deus. Isso é o amor de Deus. Um amor gracioso, que corrige, mas também que ama, que abraça, que perdoa. E passou aquele momento ali, irmãos, acabou, vira a página. Tem muita gente que faz isso, corrige na segunda-feira. Aí fica terça, quarta, quinta, sexta lembrando, ó, tá vendo aí, ó, você... Não, acabou, corrigiu, orou com ele, chorou com ele, acabou, vira a página. Vida que segue. Amém? É assim que o Senhor faz conosco. Não me lembro, o Senhor, ele fala dos seus pecados, não me lembro mais. Ele só não lembra o tempo da ignorância. Atos 17, 30. Nesse momento é a hora de pregar o Evangelho para ele, para essa criança. Na hora da aplicação da disciplina. É a hora de pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, falar da graça do Senhor Jesus, do perdão de Deus para nossas vidas e de que é assim que Deus trata o ser humano. Amém, queridos? Por isso ela é instrutiva. Percebe como que é diferente de um ato colérico, de um ato humano, sentimental, de um ato passional? Ela é com entendimento e pautado na palavra. E por fim, irmãos, ela precisa ter o componente da compaixão. Precisa ser amorosa, precisa ser com entendimento, precisa ter instrução, precisa pregar a palavra para ele, explicar o Evangelho para essa criança. E ela precisa ter compaixão. Salmo 103, veja comigo, muito conhecido, acho que, se eu não me engano, cantou hoje esse louvor, como um pai se compadece dos seus filhos. Salmo 103, versos 13 e 14. Salmo de número 103, 13 e 14. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Você vai se compadecer, é um ato de compaixão. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece de nós e lembra de que somos pó. Nesse momento, você vai se identificar com o seu filho como um pecador também. Amém? Vai dizer que todos nós pecamos e que todos nós precisamos do perdão de Deus. Você não está ali como um justiceiro, infalível, impecável, mas está ali como um ser humano falível também. Amém? E uma coisa que o Senhor me lembrou aqui agora, que eu tinha que comentar, é o seguinte, é que nós, nesse momento, nós não temos que nos livrar de um sentimento diabólico que Ele coloca no nosso coração, que é sentir pena. Quando nós sentimos pena dos nossos filhos, a gente não corrige. Ah, tadinho, eu não posso corrigir. Ai, ele já veio chorando, ele já sabia que ia passar por um momento de disciplina, de uma correção, já veio chorando. Ah, tadinho, olha que coisa linda. Deixa de aplicar a disciplina.
Quando nós sentimos pena de nossos filhos, a gente não acorda ele de manhã para vir para a escola dominical. Ah, tadinho, está tão cansado, né? Estudou a semana toda, acordou cedo. A semana toda eu não posso acordar ele de manhã para vir para a escola dominical. Tadinho, isso é pena, isso não é amor. Precisamos ter amor, compaixão pelos nossos filhos. Amém? A compaixão, irmãos, vai nos lembrar de que todos nós somos pecadores. Vai nos lembrar de que nós somos pecadores igual a ele. Você pode orar com seu filho, falar: filho, papai também, mamãe também erra. E o Senhor também me corrige. Nós estamos todos nesse mesmo ambiente, nesse mesmo barco. Por isso todos nós precisamos do perdão de Deus. Vai se compadecer, é um ato de compaixão, vai se identificar com ele, como pecador. Amém? Então ela precisa ter esses três elementos. A disciplina regulada pela Bíblia, quando administrada com amor, com calma, com serenidade, ela não se configura como abuso infantil. Preste atenção nessa frase. A disciplina regulada pela Bíblia, quando administrada com amor, com calma, de acordo com a sabedoria do alto, ela não se configura como abuso infantil, mas é um cuidado amoroso, preventivo, que pode e com certeza vai livrar essa criança dos maus hábitos e das práticas destrutivas que inclusive podem levá-las à morte. Amém? A disciplina, quando regulada pela Bíblia, ela não se configura no abuso infantil. Os irmãos já viram na exposição o que não é uma disciplina bíblica, amém? Então, quando é aplicada, regulada pela Bíblia, ela não se configura, ela não vai se materializar como abuso infantil, mas vai se materializar como sendo um cuidado amoroso para livrar essas crianças de práticas destrutivas que podem levá-las à morte física, inclusive, e lamentavelmente espiritual, a morte eterna. Por mais que o inimigo, irmãos, tente e continue mentindo, dizendo para as pessoas que não morreremos, lembra que ele fez isso com Eva, em Gênesis 3:4, certamente não morrereis, ele continua fazendo isso até hoje, dizendo para as crianças, para os jovens, que não existe castigo, que não existe consequência dos erros, para os erros. Vamos viver a vida do jeito que temos que viver, que é assim que tem que ser a vida, e está colocando na mente dessas pessoas que não existe consequências para os seus atos. Ou seja, é o não, certamente não morrereis. Ele continua fazendo isso até hoje, por mais que ele esteja fazendo isso, e que muitos prefiram a mentira, como o salmista disse lá no Salmo 58, verso 3. Precisamos expor a verdade da palavra de Deus, a verdade bíblica, da realidade do pecado, da existência e realidade do pecado, e que existe um inimigo de nossas almas que quer nos arrastar para o inferno que foi preparado para ele e seus anjos, os demônios que o seguiram. O inferno não foi preparado para o ser humano, mas ele quer arrastar a obra-prima da criação de Deus, o ser humano, para o inferno. Precisamos lembrar isso às crianças. Precisamos expor a verdade da palavra de Deus, que existe pecado e que existe um inimigo que quer nos arrastar para o inferno junto com ele, mas que existe um Deus que nos ama e que graciosamente nos corrige quando nós erramos, para que andemos em santidade e justiça e tenhamos comunhão com ele eternamente. Amém? Portanto, o meu convite nessa manhã, o apelo que eu faço nessa manhã a todos os pais, avós, responsáveis, adultos, que nos arrependamos em nome de Jesus do nosso pecado de omissão na prática dessa disciplina.
em nome do Senhor Jesus, que peçamos o auxílio ao Espírito Santo para que venhamos aplicar essa disciplina regulada pela Bíblia para trazer vida aos nossos filhos, às nossas crianças. Amém? Eu convido a você a orar comigo mais uma vez. E que o Espírito Santo de Deus venha melhor falar aos nossos corações, venha nos instruir em como melhor servirmos a Ele, cuidando da nossa família, cuidando dos nossos filhos, inclusive trazendo a disciplina e correção bíblica. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que tivemos, ó Pai, de meditar na Tua Palavra. Que o Senhor, meu Pai, graciosamente continue a ministrar em nossos corações. Pai, sabemos que muitos de nós, ó Deus, deixamos de aplicar essa disciplina. Muitos de nós, ó Pai, deixamos de atentar para essa verdade bíblica por ignorância nossa, meu Deus, por não sabermos aplicarmos, Senhor. Alguns até por achar que não se deve aplicar, que caiu em desuso, que isso é coisa do passado. Mas o Senhor nos mostrou hoje, ó Pai, que ela está em pleno vigor, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos ama como Pai, que somos Teus filhos, e assim o Senhor nos corrige como filhos. E assim também devemos fazer, meu Pai, com os nossos filhos. Pai, nos ajuda, ó Deus, a aplicar, meu Deus, essa disciplina com amor. Nos ajude, ó Deus, nos dê sabedoria e entendimento, ó Deus, para aplicarmos e nesse momento levarmos instrução bíblica, meu Pai, pregarmos o Evangelho, ó Deus. Também nos ajude a termos compaixão, meu Pai, a nos identificarmos como pecadores carentes de Deus, ó Pai. Ó Deus, e assim possamos expressar a imagem do Senhor, meu Pai, para os nossos filhos, para as nossas crianças. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nos ajude ao que nós oramos e te agradecemos.